Vamos de pé receber esse príncipe, pastor Joaquim Cantagalli, aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado. Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. É uma honra imensa poder estar com vocês. Já há muito tempo em meu coração, vendo vocês pela internet, conhecendo o pastor de vocês, os pastores de vocês, que eu aprendi a amar, a respeitar. E esquece esse negócio de príncipe, que eu só sou servo, mais nada, tá? Eu estou aqui para servir vocês. Cada um só pode dar aquilo que tem. Então, o que vem de mim não é meu, é do Senhor. Então, eu não posso reter aquilo que é do Senhor. Mas eu vim servir vocês. Eu sou o menor dos menores aqui. Pregar, não estou fazendo isso para agradar. Pregar diante de pastores, como o pastor Flamarion, que tem ido ao Brasil todo, pastor Emerson, nosso querido pastor Raimundão. Desculpa, Raimundo, te chamar de Raimundão, porque todo mundo te chama de Raimundão. Se eu chamasse de Raimundinho, aí seria o problema. Aí seria o problema, viu? Que hoje ele está todo amarelo, todo de ouro. Glória a Deus, glória por isso daí. Queridos, eu trago um abraço da pastora Selma Cantagalli, a minha esposa. Nós temos 4 filhos, o Felipe, que é o mais velho, a Bruna, que é pastora, e o Pedro e o André, que são gêmeos, que também são pastores. E nós, pela graça de Deus, nós temos 8 netos. E isso é uma bênção do Senhor. Pode ter certeza disso. Quem é vovô aqui, que está no nosso time de vovô? Pois é, sabe do que eu estou falando, né? Por isso que eu digo que a barba não é propriedade mais minha. Eu não estou de voto, tá? A barba é propriedade dos netinhos, porque eles vêm para o colo e já vai puxando a barbinha do vovô. Então, deixa os netinhos puxar a barbinha do vovô. Então, a barba está aqui por causa disso. Parabenizo a cada um de vocês que escolheu a melhor parte. A melhor parte é sentar, ouvir a palavra, aprender para que a gente possa crescer. Talvez muitos de nós não entendamos isso, que o mais importante é que a palavra esteja dentro da gente. A espada é do Espírito. Agora, vou tornar a dizer, a espada é do Espírito. A espada não é minha, a espada é do Espírito, ou seja, mas o Espírito, ele só pode me lembrar daquilo que eu já sei, ou daquilo que eu já ouvi. Eu vou falar isso de novo. Eu não posso ser lembrado daquilo que eu nunca ouvi. Por isso, aquilo que o pastor Flamarion acabou de dizer é tão importante. Quando você ouve e você rumina, você pode nem sempre guardar tudo, é bom que você anote, mas a gente acha que o que nós anotamos está dentro da gente. Não, você anotou no papel. E a palavra do Senhor é bem clara em dizer, eu não vou escrever mais nem em pedra, nem em coisa fria, porque o papel aceita qualquer coisa. Mas eu vou escrever nas tábuas quentes do coração de cada um de vocês. Por isso, que o Espírito de Deus nos dê nesse momento a capacidade de ouvirmos e de não criarmos empecilho para Ele. Porque às vezes a gente ouve, é confrontado e começa a tentar julgar aquilo que nós temos. Sabe? Para ir a um lugar mais alto, para crescer. Pastor Wagner, Deus abençoe. Prazer ver você aqui, meu filho. É uma honra dobrada e uma responsabilidade dobrada pregar em púlpitos que o pastor Jerônimo, esses pastores top estão pregando. Que Deus me dê graça aqui. Bom, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, obrigado por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, pela vida dele em nós, através do teu Espírito. E a tua palavra nos diz que uma vez que o Espírito está em nós, nós conhecemos a verdade. Pai, não deixe que nenhuma distração ou entretenimento nos roube daquilo que vem do céu para cada um de nós. Te agradecemos porque esse encontro, porque esse seminário não foi produzido no coração do pastor Flamarion, mas ele foi produzido no teu coração para abençoar e formar líderes, para formar uma geração que é forjada
na tua palavra, no teu caráter, na tua vontade, no teu id, na composição com o Espírito Santo do Senhor. Querido Deus, que possamos crescer, que possamos ir a lugares mais altos, Pai, e que possamos deixar a mentalidade de mundo e entendermos a mentalidade de reino. Senhor, cria em nós, através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Senhor, não, que depois desse momento, não seja lembrado do nome de quem falou, mas seja lembrado o Espírito que deu a palavra aqui nessa manhã. E que todos sejam abençoados enquanto eu estiver ministrando o que eu te peço. Libera cura, libera libertação, libera salvação, libera compromisso. Pai, a cada pessoa que está aqui, no nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Eu não ouvi. Todo o povo de Deus diz: amém. Queridos, antes de pedir a vocês que abram a Bíblia, eu queria fazer um outro pedido. Os que estão assistindo pela internet, eu falei agora há pouco com o presidente da nossa igreja, o pastor Mário de Oliveira, que é também meu pai na fé do pastor Jerônimo. Ele mandou um grande abraço. Então, em nome do Conselho Nacional de Diretores, eu deixo a vocês um abraço. E é bom contar com líderes, com pastores como você. E, encerrando, pastor Flamarion, eu te amo. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, porque eu nunca disse isso. Eu vou em alguns seminários, labaredas de fogo, está acontecendo hoje lá em Araxá. Quando o Labaredas começou, na verdade, o pastor Jerônimo me chamou, eu e o pastor Marco Antônio, e nós começamos. E o pastor Mário chegou e viu, gostou, e disse: vamos continuar. E depois parou. E o pastor Flamarion continuou levando esse seminário pelo Brasil afora. Eu quero te agradecer por isso, porque há pessoas que são tremendamente marcadas por aquilo que você está fazendo. Deus continue te abençoando grandemente. A quem honra, honra. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Eu vou fazer uma introdução para esta manhã, e hoje à noite eu estarei falando. Eu quero encerrar o que eu vou falar hoje à noite. Então eu vou dar a introdução agora de manhã, e à noite eu vou terminar. A introdução pode parecer uma coisa um pouco... Eu vou ter que repetir uma coisa que eu falei. Eu falei acho que 2 ou 3 vezes apenas, mas eu gostaria de repetir isto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, eu gostaria primeiro que você abrisse Mateus 5. Nós vamos ler Mateus capítulo 5. Diz assim, 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos. Verso 2. E abrindo a boca, ali os ensinava. Eu preciso ler esse texto, porque senão você não vai conseguir acompanhar tudo. Por gentileza. Eu não quero entrar em muito detalhe aqui, mas a importância de nós estarmos estudando a palavra é isso. Talvez no seu texto, na sua Bíblia, na sua versão, tem um título em cima. Eu quero lembrar a vocês que a Bíblia inicialmente não foi escrita como ela está escrita aqui. Ou seja, vamos falar isso de uma maneira melhor, mais bem colocada. A Bíblia não tinha capítulos e nem versículos. Na verdade, os originais, ou as cópias dos originais, porque os originais já se perderam, não tem nem pontuação. Isso vai acontecer alguns anos depois, quando isso é mudado. Isso facilitando. Então, preste atenção, dentro do próprio Evangelho de Mateus, nós vamos aprender uma coisa, que o ministério de Jesus, e atenção pastores que estão aqui, eu não estou dizendo aqui que é para você fazer isso, eu estou apenas chamando a sua atenção. Mateus vai dizer do ministério tríplice de Jesus. Primeiro, ele ensinava. Quem pode repetir comigo? Primeiro ele depois ele pregava. Há uma diferença. Vamos lá. Primeiro ele segundo. Terceiro ele curava. Então, ou seja,
Nós ficamos meio assustados com isso. Eu sei que você ficou assustado. Porque nós estamos acostumados só com pregação. E eu não vou ensinar aqui, eu vou pregar. Mas se você não sentar, por que ele ensinava? Vou dar um exemplo para você. Me responde, quanto que é 1 mais 1? Quando você aprendeu isso? Não, eu sei que foi na escola. Eu perguntei, quanto tempo faz que você aprendeu isso? Tá, eu não preciso falar a sua idade. Eu estou apenas dizendo a você uma coisa. Quando a nossa mente é livre, está limpa, ela aprende coisas que nós não esquecemos nunca mais. Quando a nossa mente está cheia de coisa, sabe por que você aprendeu o valor de π? Ou fazer uma equação de segundo grau? Sabe por que você aprendeu a fazer isso? Porque você aprendeu simplesmente 1 mais 1. Por que ele ensinava? Porque ele não estava ensinando segundo essa terra, ele estava ensinando pelo reino. Ele estava a pensar não segundo o mundo pensa, mas segundo o reino pensa. Ele sempre vai usar essa expressão, entre vocês, entre os príncipes desse mundo, entre os homens desse mundo, é dessa maneira, mas entre vocês não será assim. Então, o que os discípulos nos ensinam, se você for para Atos capítulo 1, eu não vou falar sobre isso hoje, mas você vai falar, e a Bíblia explica por quê. Um dia, se Deus quiser, eu vou poder voltar aqui, olha o convite, estou que nem Jesus para Zaqueu, hoje eu tenho que ir para sua casa. Veja bem, preste atenção nisso. Quando você olha, você vai ver que o tempo que Jesus passa depois da ressurreição, ele vai fazer apenas alguns milagres, mas a Bíblia vai dizer o que ele fez durante os 40 dias que ele passa ressuscitado. Ele primeiro vai ficar mostrando aos discípulos que ele estava vivo. Interessante isso, né? A gente acha que depois que você tem uma experiência com Jesus, você não precisa mais de nada. Os discípulos, na época dele, viram ele ressuscitado, tocaram nele e ainda assim duvidaram. Por isso, não confie na sua própria experiência, confie no Senhor. Segundo, ele vai fazer duas coisas que a Bíblia diz, que Lucas vai dizer no livro de Atos que ele vai fazer. Ele vai gastar tempo ensinando 40 dias, mostrando para os discípulos, e a segunda coisa, ensinando sobre o reino. Só que a Bíblia não fala o que ele ensinou. E ali nós vamos ver os discípulos já ensinando. E todo o nosso princípio cristão é baseado naquilo que os apóstolos ensinaram. Vou falar isso de novo. Ele ensinou os apóstolos. Mas a igreja de Cristo, não importa qual a placa que tem do lado de fora, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, inclusive a igreja do quadrangular, ela é apostólica. Não significa de apóstolos aqui, significa do ensinamento apostólico sobre a nossa vida. E eu sei que você não entendeu isso, mas também não é isso sobre o que eu vou falar. Não tem problema, que aí eu volto aqui e falo para vocês isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Ele está aqui, aquilo que na sua Bíblia está escrito aí, o que? Sermão? Ou sermão das bem? Bom, não é sermão. Me perdoe, olhe para sua Bíblia. O que está escrito como sermão, a Bíblia, Mateus está dizendo que ele estava ensinando, não pregando. Vou falar de novo, parece que você não entendeu. Veja bem, o que nós amaciamos para nós, para dizer, era um sermão, não era. Era o quê? Um ensino. Ele reuniu uma multidão para ensinar princípios do reino. Toda a base do cristianismo está nisso que ele ensinou. Há alguns autores que chegam a dizer que isso só se viu para o primeiro século. Não é verdade. Toda a Bíblia é poderosa e apta para os nossos dias, hoje também. Então, veja bem o que a palavra está dizendo, que ele se assentou, ele não pulou, eu não sou contra isso não, talvez até pule, ele não gritou, não estou falando, talvez até grite, mas aqui ele está o quê? Ensinando. Então, por favor, não vamos pegar aquilo que Cristo ensinou e tratar apenas como um sermão, quando a gente sai do lado de fora, a gente não lembra mais nada. Anote, você está investindo em sabedoria, e a Bíblia nos ensina que quem investe em sabedoria, sabedoria não é uma coisa dada de graça. A Bíblia diz, adquire-a, ou seja, compre. Há duas coisas para a sabedoria que a Bíblia diz. Primeiro, adquire, invista como você está investindo. Segundo, ore a Deus pelo espírito de sabedoria, porque o Senhor vai dar
à vontade para quem pede. Então, nós precisamos ter entendimento. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu quero que vocês vejam o que ele estava ensinando naquele dia. Essa não é a mensagem, mas eu preciso que você acompanhe comigo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E a maior parte de nós não chega nessa parte. Versículo 12: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus. Porque assim como perseguiram os profetas, vocês também serão perseguidos. Uau! Esse é um tipo de bênção que a gente pula fora. Pode se sentar em seu lugar. Quando um pastor começa a ser perseguido, quando o pastor começa a ser criticado na cidade, as pessoas colocam ele de lado, e às vezes gente que está do lado dele coloca dúvida. Nós estamos vivendo um momento da nossa história em que notícias erradas não trazem verdade, notícias erradas trazem dúvida. Eu vou falar de novo, você pode anotar. Quando você tem uma notícia errada, vou falar a palavra é inglesa, mas hoje o Brasil fala mais inglês do que americano. Igreja virou church, e aí vai. Está na moda, vamos lá. Então, fake news, notícias falsas. Só que nós não temos fake news, nós temos good news. Boas novas. Isso que é a palavra evangelho. Então, preste atenção nisso. Agora, o texto da pregação vem aqui. Então, o que Jesus estava pregando? Ele vai continuar, ele vai dizendo: vós sois o sal da terra, se o sal se tornar impuro, ele só serve para ser pisado, nada mais. E aqui, agora vamos ao versículo 8. Desculpe-me, capítulo 8. Preste atenção, eu estou colocando um fundamento para terminar hoje à noite. Versículo 8, versículo 1 do capítulo 8, vai dizer: e descendo ele do monte, preste atenção, primeiro ele vai para onde? Sobe para o monte. E aqui no versículo 8 está dizendo o quê? Nós estamos seguindo os passos de Jesus. Primeiro ele sobe para ensinar. E aqui no versículo 1 do capítulo 8 ele está o quê? Descendo ele do monte, seguia-o uma grande multidão. Esse milagre que eu vou contar a vocês, só acontece aqui. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Aqui eu paro. Mas fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Nós somos muito mais do aquilo que nós vemos fisicamente, e somos muito mais do que aquilo que nós ouvimos. Por isso, por não saber aquilo que nós somos, nós começamos a buscar o quê? Uma imagem que nos encaixe. Deixe-me dizer uma coisa para você sobre Jesus. Os fariseus chegavam e diziam: quem você é? Os saduceus chegavam e diziam: quem você é? Os essênios chegavam e diziam: quem você é? Eles não conseguiam definir quem era Jesus. Satanás tentou, no monte, fora dele, Mateus 4, confundi-lo sobre a sua identidade. Não conseguiu. Porque quando você sabe quem você é e pelo motivo que você nasceu, ninguém vai confundir você. E eu quero dizer uma outra coisa aqui. Quando ele disse para os discípulos, ele começou a falar: eu vou morrer, e Pedro disse:
Cala a boca, você não tem dó de você mesmo. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Eu nasci para isso. Todos nós temos medo de falar da nossa morte. Jesus tinha prazer em falar da morte dele. Vou falar isso de novo. Jesus tinha prazer em falar da morte dele. Sabe por quê? Você não pode matar um homem que já está morto. Não tem como você matar um homem que já está morto. Então, veja bem, nós temos que entender aqui que quando ele vem, tudo que ele faz não é por acaso. Alguns de nós aqui, com certeza, levaríamos um nome, levaríamos uma marca. Qual seria a nossa marca? Viveu a vida toda sem saber por quê. Quando seu pai e sua mãe foram para a cama, Deus já estava de olho em você. Eu vou falar de novo, Deus já estava pensando em você. Porque não existe espírito, e aqui eu quero colocar as coisas em ordem, você não é o corpo que você tem que vestir, alimentar, não, você é um espírito. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26 e 27, Deus diz que tudo que ele cria, até o versículo 25, era bom, mas quando o homem vem, já está tudo pronto. E a Bíblia vai dizer que Deus cria a terra para quem? Para o homem. Terra não foi criada para Satanás, eu espero que ele esteja ouvindo isso. Deus não criou a terra para anjo, por isso que ele tem que ir e voltar. Mas Deus criou a terra para mim e para você. E eu vou dizer mais uma outra coisa. Não se assuste, porque alguns de nós estão pensando no céu. O céu não é um lugar para mim e para você. Lá vem pedrada. Mas o céu não é um lugar para mim e para você. Porque nós não viemos de lá. Do céu como todo. Oh, meu Deus do céu. E nós hinos que nós cantamos. É o problema de achar que o evangelho é uma coisa e não ler o evangelho. Eu vou falar uma coisa, isso está num livro meu, mas eu quero que fique com vocês isso. Onde é que está esse livro? Eu nem trouxe. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Volte lá em... Vou pedir um socorro aqui. Coloca Gênesis 26, 27 aqui. O que eu vou dizer a vocês é único. Não, Gênesis 1, 26 e 27. Não é Gênesis 26. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Ótimo. Façamos o homem a nossa... Continua. Conforme... Preste atenção, que aparece semelhança uma única vez. Domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre a terra, e sobre todo o réptil, tudo que se arrasta sobre a terra. Verso 27, por favor. Criou, pois, Deus, de novo, vai dizer, a sua imagem. De novo, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra imagem aparece 3 vezes e a semelhança uma vez só. Semelhança tem a ver com caráter, eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas eu quero mostrar uma coisa. Qual versículo que diz aqui que Deus criou o homem no céu? Nenhum. Diz que Deus criou o homem nele. Eu vou falar isso de novo. Deus não criou o homem para mostrar o céu para ele. Deus criou o homem. Acho que agora que vocês começaram a entender o que eu estou falando. Você é único. Então, Deus não mostrou para Satanás quem você era no céu. Deus mostra para Satanás quem você é hoje. Os anjos já sabiam que Deus estava criando alguém que teria a sua imagem. Não a imagem de anjo. Por isso, quando você olha e diz assim, meu Deus, eu que estou vendo aqui, eu quero ver um anjo. Um anjo azul, um anjo rosa, um anjo sei lá o quê, um anjo amarelo, um anjo... E você fica maravilhado com o anjo. Todas as vezes na Bíblia que você vê um anjo,
se aproximar do homem, o homem vai se curvar, o anjo diz, levanta, rapidinho, porque você é maior do que eu, você tem a imagem do Pai e eu não tenho. Eu tenho glória, mas você tem o poder da glória do Pai na sua vida. Quem crê nisso, dê um grito de vitória. Agora veja bem, amado. Por favor, eu não vou ter muito tempo, vou te pedir, segura nas palmas que eu não vou ter muito tempo. Eu estou lançando um fundamento para que a gente possa edificar sobre ele à noite, eu vou terminar sobre isso. Então você está sabendo de onde você veio, você não veio do céu. Deus cria no céu e forma na terra. E ele vai tirar da própria forma da terra. Por isso Adão não é um nome. Adão significa terroso ou terra vermelha. Deus vai lá, está saindo um vapor da terra, ele forma o corpo de um homem. E aquilo que esteve, nós não sabemos quanto tempo. Eu tenho uma ideia, mas que ele cria. Então ele cria onde? Vamos lá. Ele forma onde? Aí ele chega na terra e faz isso para o homem. Depois que aquele boneco de terra está pronto, ele faz isso. Sabe o que é isso? Não é só para o espírito, ele tirou o que estava dentro dele e colocou lá dentro. Veja bem, eu vou falar isso de novo. Então você saiu, porque o homem no céu não estava completo. O corpo dele era para a terra. A Bíblia não termina com a gente no céu, a Bíblia termina com a gente na terra. Eles que viam um novo céu, uma nova terra. Porque aqui é o nosso lugar de domínio. Se você não entender, eu vou falar mais ainda. Eu quero ir para o céu. Eu sei que alguns vão ficar com raiva. Alguns eu já matei, a maior parte de vocês eu já matei o resto da mensagem porque você está desinteressado. Porque eu não concordo com isso. Não é você concordar, não. É isso que está na Bíblia. Eu não estou pregando na minha ideia, não. Até agora eu só estou lendo para você. Até agora eu nem comecei a pregar. Se você entende isso, você vai saber uma outra coisa. Quando Jesus disse, se o céu fosse para nós, ele não teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês lá. Vou fazer um puxadinho para vocês lá, porque vocês não estão acostumados. Por isso que a Bíblia fala que o céu, o quê? As ruas são... Deus não precisa de ouro no céu. Para aquilo que você lutou e morreu. Há uma história interessante, que um homem chega ao céu, isso é uma história, com E, é história, tá? Não é com H. Um homem chega no céu, e um anjo pergunta para ele, eu não sei por que vocês brigavam por ouro, lá na terra. Aqui é asfalto para nós. A Bíblia fala de portais de jaspe. Tá, Deus teve que pegar da terra e levar para lá. Por quê? Para nós. Ele não precisa de nada disso. Então, está lá por minha causa, por sua causa, porque nós vamos viver lá um tempo. Um pequeno espaço de tempo dentro da eternidade. Mas depois ele nos põe de novo aonde ele nos criou. A única coisa que eu quero que você saiba, que há um único homem que por causa da redenção entrou no céu. Então, há um homem no céu. Jesus. Ele saiu de lá como verbo e hoje. Tanto é que a Bíblia não chama de leão no céu, a Bíblia chama de cordeiro. E eu sei que o que eu vou falar aqui talvez confunda alguns de vocês. Mas a honra de Jesus não é ser leão, a honra de Jesus é ser o cordeiro. Ele não venceu como leão, ele venceu como cordeiro. Os anjos no céu não cantam ao leão, os anjos no céu cantam ao cordeiro que venceu. Apocalipse 5, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertencem à salvação. Então, os anjos não conseguem ver
simplesmente porque não havia figura. Agora eu não vou entrar aqui em detalhes, eu estou apenas mostrando de onde você veio. Você não veio apenas do útero da sua mãe, veio pelo esperma do seu pai, do sêmen do seu pai. A palavra sêmen é semente. E eu quero até abrir um parênteses aqui e dizer uma outra coisa. Quando você lê isso, está em aramaico, isso não está em hebraico, a Bíblia é bem clara em dizer algo. Da semente da mulher, a promessa que Deus deu a Satanás foi da semente da mulher que você enganou. Só que mulher não tem semente, mulher tem óvulo. Vou falar de novo, mulher não tem semente, mulher tem óvulo. Mas Deus está dizendo da semente, porque estava a referência aqui, não era por causa do homem que tocaria nela, mas na semente que o pai vai colocar dentro. Davi vai dizer de uma maneira extraordinária: tu me teceste no ventre da minha mãe. Nós somos produção artesanal. Nenhum de nós aqui, a Bíblia, eu estou falando sério, a Bíblia fala que Deus criou os anjos num sopro. Mas eu e você, um por um. Por isso que sua digital é diferente, sua íris é diferente. Hoje seu celular, você tem que olhar para ele. Uma coisa louca. Se o outro olhar, ele não liga, mas se você olhar, ele liga. Por isso que a nossa relação com Deus, ao mesmo tempo, tem que ser congregacional, ela tem que ser individual. Bom, vamos lá para aquilo que Deus colocou no meu coração, aqui eu começo a pregação e já estou terminando. Vamos lá. Se você sabe quem você é, da onde você veio, nunca mais deixem roubar de você a sua origem. Você não é de Governador Valadares. Você que está me assistindo pela internet, você não é natural da sua cidade. Você veio de dentro do Pai. Não é à toa. Ah, isso não é bíblico, não é não? Leia Colossenses 2. Se você quiser achar sua vida. Vou falar de novo. Se você quiser achar sua vida, você vai encontrá-la. Paulo está dizendo isso. Aonde? Dentro de Cristo. Não é do lado de fora de Cristo. Você vai ter que mergulhar em Cristo, para lá você se achar. Por isso que você está procurando nada, você tem que ir para a faculdade, você tem que estudar, você tem que ser o melhor onde você está, porque Deus te deu essa capacidade. A única coisa, nunca se esqueça disso, a sua origem não é a terra. Ele te criou e te formou na. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, para ela nunca mais esquecer isso. Bom, eu quero. Aqui vem a mensagem, eu vou reduzir, viu, pastor? Eu vou 10, 15 minutos, eu estou terminando. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele coloca dentro do homem, e aí eu quero que você entenda, você tem, não é que você vai ter, você tem. Há uma diferença entre o pronto e o perfeito. Quem sabe qual a diferença entre o pronto e o perfeito? Tá, eu vou te dizer que você nasceu perfeito. Não pronto. Se nós tivermos uma criancinha, se você pegar uma criancinha com um dia de nascida, você já teve isso e eu também, ela precisa extremamente do pai e da mãe. Você está vendo um homem perfeito ali. Se for um sexo feminino, perfeito. Tudo que ela precisa para ser uma mulher, ela vai ter. Tudo que ele precisa para ser um homem, ele já tem. Mas ela só vai ser pronto à medida que ele cresce. Deus te criou perfeito em Cristo, e a mesma coisa vai acontecer aqui. Ele vai te preparar como pronto à medida que você cresce. Por isso a Bíblia é tão enfática em dizer, crescei nele, crescei na graça e no conhecimento dele. Quanto mais você conhece de Jesus, não estou falando apenas conhecer de teologia, estou dizendo quanto mais você conhece Jesus, mais você cresce. Porque a nossa oração é essa, a fim
Paulo vai dizer isso de uma maneira muito clara, a fim de que cheguemos à estatura de varão perfeito. E aqui ele está falando de Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém. Só que a nossa mente, no meio do caminho, ela é afetada pelas coisas que nós ouvimos e aprendemos. Eu acabei de dizer agora há pouco, que mesmo ressuscitado, Jesus teve que mostrar para os discípulos, gastar tempo, mostrando, olha, sou eu mesmo. Sou eu. Hoje à noite vocês vão ouvir mais sobre isso. No entanto, o poder, aí, a palavra que vocês leram aqui, leram na sua Bíblia, e eu vou pedir que você marque. Não há nenhuma referência que Deus tirou a imagem dele de nós. Não há. E o ódio de Satanás tem sobre você, não é por causa dos bens que você tem. Não é por causa do seu carro novo, nem da sua casa. O ódio que Satanás tem de você. Certo dia, estou falando do Salmo 119 aqui. Deus reúne os anjos, isso está em Daniel. E fala para os anjos, eu vou criar alguém que se parece tanto comigo. E eu estou avisando a vocês, para que vocês não o confundam. Satanás vai dizer, Senhor, Satanás vai dizer, mas eu sou o mais bonito aqui. Ele estava olhando em beleza. O Senhor está olhando a essência. Por isso eu não tenho medo de Satanás. Sabe o que mais me causa preocupação? Não é a palavra certa, não é preocupação. São homens e mulheres que não sabem quem são. Porque quando você não sabe o propósito daquilo, você abusa daquilo. Vou falar de novo, quando você não sabe o propósito daquilo, você abusa daquilo. E vamos lá. E para acabar com um tipo de propósito de abuso, aqui vai. Jesus está descendo do monte. Ele pregou o quê? Ele não pregou sobre cura, ele não fez cura nenhuma. E naquele dia ele não multiplicou pão nem peixe. Mas ele vai para uma montanha, e eu quero que você aprenda a estudar Jesus. Ele vai para aquele monte, não é à toa. Ele sabia que os montes, pastor Flamarion conhece muito Israel, aquele pastor Emerson também. Há muitas cavernas, pastor Raimundo, há muitas cavernas naqueles lugares. E Deus não criou o homem nem para túmulo, nem para caverna. Vou falar de novo. Deus não criou o homem nem para túmulo, nem para caverna. Elias está dentro da caverna. Vou eu falar que não era para falar. Ele cria. Elias comeu pão, andou 40 dias, e daí? Não mudou nada na vida dele. Ele só andou 40 dias. O coração dele continuava amargurado do mesmo jeito. E ao invés para ele ir para cima do monte, ele vai para dentro da caverna. E a primeira coisa que Deus diz para Elias é: sai daí. Deus odeia tanto o homem em túmulos, em cavernas. Quando Jesus entrega o Espírito na cruz, a primeira coisa que acontece, a Bíblia fala, há um tremor, e os túmulos em Jerusalém são abertos. E a Bíblia chega a dizer que foram vistos os santos. Imagina encontrar com pastor Raimundo, meu amado. Pastora Tati, imagina encontrar com Abraão andando por um tempo por ali. Porque eles esperavam. Porque em Efésios vai dizer que nunca mais o cativeiro é colocado como lugar na terra, debaixo da terra. Por isso que a Bíblia vai dizer, ele levou consigo cativo. Guarde isso na sua vida. Agora vamos ver. Vamos continuar aqui. Qual o nosso maior problema com Deus? Quer ver uma coisa? Quantos creem que Deus pode, hoje, ainda, fazer descer fogo dos céus? Quantos de vocês creem que Deus pode chegar lá na sua casa, o problema que você está enfrentando agora, enquanto você está aqui, Ele já mandou antes para resolver o problema lá? Quantos creem que Ele pode estar tocando aí agora, para você ser curado, libertado, tendo uma nova vida?
Nosso problema não é crer que Ele pode. Nosso problema é saber se Ele quer. Vou falar de novo. Nosso problema não é saber que Ele pode. Nosso problema é saber se Ele quer. E nós começamos a acusar a Deus quando as coisas não acontecem na nossa vida. Por isso que eu disse de onde você veio e quem você é. Porque é duro você brigar com Deus da sua salvação. Você talvez não brigue falando tanta gente que sai da igreja dizendo, não, recebi o meu milagre. Como muita gente vai pulando de igreja em igreja, achando que a bênção está lá no outro lugar. O problema é que essa pessoa não conhece nem ela, nem Deus. Se você sabe de onde você veio, com certeza você vai se conhecer. A Bíblia diz no capítulo 8, verso 1, que ele vai dizer esses versículos que eu li para vocês. Agora vocês comecem a juntar. Aqui está a pregação. Bem-aventurados os pobres de espírito. À medida que ele falava, quando você está num lugar onde é alto e tem cavernas, o que acontece? Jesus não ia a lugar nenhum. Ele vai dizer o seguinte, eu faço o que eu vejo quem? O pastor Joaquim fazendo, pastor Mário de Oliveira, pastor Flamarion fazendo, pastor Emerson fazendo, pastor Raimundo fazendo, pastor Wagner fazendo? Não. Pastora Tati fazendo? Não. Ele diz, eu faço o que eu vejo. Não é o que eu vi, o que eu vejo. A ideia aqui, ele via todo dia. E eu vou te ajudar com uma coisa. Lembra quando Jesus disse para os discípulos, vocês não conseguem orar 1 hora sequer? Jesus normalmente levantava 1 hora antes. Ele era alguém que tinha um foco. Ele sabia que ele tinha 3 anos para fazer o que ele tinha que fazer. Então, ele não perdia tempo. Quantos de nós, quando você perde o seu tempo, você não perde, você entrega na mão do diabo. A única coisa que o diabo não tem é tempo. Por isso que ele tenta roubar de você e de mim. Por isso que ele deixa gerações passarem a fio pelo poder da ignorância, do conhecimento de Cristo e do seu reino. Então ele se levantava, antes dos discípulos que levantavam cedo, alguns deles eram pescadores, e ele ia orar. E eu quero dizer algo para você, você não vai ver, tirando 3 vezes na Bíblia, e nenhuma vez ele se revelou, as orações reveladas de Jesus. Diz que ele orava, e não diz o que ele orava. Tanto é que os discípulos, se todo mundo visse ele orando, os discípulos não iam perguntar para ele, ensina-nos a orar. Você está entendendo ou está difícil? Não é nada difícil, nós estamos num seminário. Você é um seminarista. Você não veio apenas para ouvir boas mensagens, você está aprendendo. Então veja o que Jesus vai fazer. Jesus levantava, ele via através da oração que o Pai ia fazer, os lugares onde ele ia passar. E quando ele ia lá, acordava os discípulos e dizia, vamos embora, está na hora da gente ir. Ele já ia com a agenda do dia preenchida pelo céu. A partir do momento que você começar a sua vida, a viver não pela agenda que te impuseram, mas a agenda do céu, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Agora, vamos voltar. Ele está pregando. Não, ele está ensinando. Não há nada. Primeiro, era um ensino. Segundo, não há nada nesse ensino que leve à cura ou a milagre. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele está descendo do monte, preste atenção, ele sobe, eu não sei se vai dar microfonia aqui, segura o som aí. À medida que ele sobe, ele se assenta e começa a ensinar. Agora ele desce e a multidão vai com ele. E a Bíblia fala que quem aparece? Um leproso. Ele não tinha vindo de Jerusalém ou de Cafarnaum, não. Um leproso, a lepra era uma enfermidade que a pele começava a ficar impura, branca. Há vários tipos de doença, mas a lepra, uma vez declarada, e era declarado pelo sacerdote. Como era o sacerdote que tinha que dizer também está curado? A vida de um leproso não era fácil. Primeiro, por quê? O leproso, ele ia
Você já ouviu falar de alguém queimado vivo? A lepra era pior do que uma pessoa ser queimada viva. Porque ia comendo o corpo dele, corroendo com a pessoa, o quê? Viva. Mas a dor maior não era essa. A dor maior era que ele tinha que sair de casa. Porque hoje, se você abraçar alguém que tem câncer, ou abraçar alguém que sofre de AIDS, você não pega aquela doença. Mas o leproso de dizer para a esposa, eu te amo. Ele não está amaldiçoando, está dizendo, eu te amo, poderia simplesmente pegar a lepra por uma declaração de amor. Porque se passava no ar. Então, ali era forte quanto a isso. Saia de casa. Então, o leproso não conseguia sequer o conforto. Se ele amava a sua família, ele tinha que sair de casa. Para onde ele ia? A Bíblia fala, Betânia, o nome Betânia literalmente significa casa do figo murcho, mas a tradução correta seria, para nós entender, casa da miséria, casa da miséria. É pobre. Porque ali moravam o quê? Leprosos. Por que eu sei que Lázaro morreu leproso? Porque ele estava enfaixado. Normalmente o judeu coloca um pano. Ele estava enfaixado porque os pedaços estavam caindo. Entendeu? Bom, isso é outra história. Eu tenho que terminar. Jesus está descendo. Eu sei que você ainda não entendeu, daqui a pouco você vai entender. Fica aqui comigo. Jesus está descendo. Você já reparou que para nós encontrarmos o céu e subirmos a um nível superior, ele teve que descer? Vamos lá. Ele está descendo, mas ele pregando, à medida que ele está falando bem-aventurados, a voz dele está eco. Paulo vai dizer, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tinha um leproso que morava aonde? Não, ele morava, eu acabei de falar, em cavernas. Numa daquelas cavernas, o som não chegou só à multidão. O amor de Cristo é tão grande, ele foi para aquele lugar de propósito. Não fala que ele voltou àquele lugar outra vez, para fazer um outro sermão. Existem muitos montes lá. E ali também, naquela região, existem várias cavernas. E esse homem estava lá, e sabia-se que ele estava... A família, às vezes, sabendo onde estava, podia levar comida, e estava todo enfaixado, estava com o pé todo enfaixado. À medida que ele conseguia comer, pegando com toco do dedo, com o cutoco, e às vezes nós estamos assim nessa manhã, com tudo que eu falei, você está se sentindo um cutoco de gente, um cutoco de pessoa. O problema é que pode cair a mão, pode cair as pernas, mas você não perdeu a sua audição, e o Evangelho é poder de Deus para mudar através do som do Evangelho, e o que ele está pregando está no Evangelho de Mateus, e de repente chega aquela caverna, o homem está lá, morrendo aos pouquinhos, talvez ele conseguisse levantar direito. Quem entendeu isso? Quem conseguiu entender isso? Como muitos aqui não conseguiram se levantar direito, mas de repente ele ouve algo. Ele ouve a voz de um homem, de longe, bem-aventurados. Ele diz, espera lá, eu estou morrendo aqui e alguém vem me chamar de bem-aventurado. É uma palavra, tanto no grego que Jesus falava, que era o koiné, é uma palavra, toda palavra que é ligada por hífen, tanto no Antigo Testamento, tanto no hebraico, quanto no grego, quando há um hífen, e normalmente para nós usamos hífens para quando há uma palavra, um nome, um substantivo, coisas desse tipo. Aqui significa mais que abençoado. Espera lá, você está morrendo e você ouve uma mensagem, você é bem-aventurado.
Vou tornar a dizer, não houve pregação de cura. Muitos de nós, inclusive eu, nos convertemos por causa de uma pregação de cura. Esse homem está ouvindo, porque ele não tinha mais nada para ouvir. Quando o seu último recurso for somente Jesus, se prepara para ver coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida. Quando ele for seu único recurso, não o último, mas o único. E esse homem está lá. Se eu sair, a lei dizia que ele podia ser apedrejado, porque ele passava risco às pessoas. Ele falou, eu nunca ouvi isso. Eu preciso me encontrar com esse homem. Ele disse, eu não tenho pé direito. Ele disse, mas eu vou. Eu não tenho mão direita. Está tudo enfaixado, com pus e sangue. Não importa o tão desfigurado eu esteja. Se você é a imagem dele, não importa o quanto você esteja desfigurado. Agora você consegue entender. Não importa quanto o mundo já mudou sua mentalidade sobre quem ele é. Ele diz, eu vou me encontrar com ele. Por isso que leva tempo. Outra coisa, ele tem que saber, vão me apedrejar, talvez até ele tenha o direito de me apedrejar, porque a lei dizia isso. Mas alguém que diz isso, eu não tenho outra saída. Veja bem, ele não conhecia a fama de Jesus antes. Nós estamos vendo aqui o início do ministério de Jesus. Quem entendeu o que eu estou falando? E Jesus está descendo com Agora eu quero que você veja isso. Jesus está descendo. O cutoco de gente, com dificuldade, está subindo. A graça do Senhor sobre a sua vida é tamanha, que Ele vai descer ao nível que você precisa de tocá-lo, o nível que você precisa de saber que Ele é o Senhor da tua vida. Sabe, isso é um fato. E eu quero que você entenda algo. Eu preciso dizer isso. Não é como você está, é do jeito que você está. Ele disse, ele pode. Mas a diferença dele, ele tinha a mesma dúvida que eu e você. Ele quer? Só tem um jeito de eu saber. Chegando perto dele. Quando nós oramos e não recebemos, nós vamos procurar outro lugar nós nunca vamos, Senhor. Paulo vai orar por causa de um espírito na carne, e o Senhor vai lhe responder e vai dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, não é no seu poder, é na sua fraqueza. É quando você é fraco, que eu vou mostrar que eu sou forte em você. Glória a Deus, é isso que faz a diferença, é isso que muda tudo. Quem está entendendo, dê um grito de vitória. Agora o que está acontecendo? Ele vem. E qual vai ser a oração dele? Por gentileza, volta aqui para a tela o versículo. Abra a sua Bíblia. Ele vai dizer, pelo que ele tinha ouvido, ele vai dizer, Senhor, se tu, olha aí, vamos lá, volta para o texto aqui por gentileza, para todos poderem ler, para nós ganharmos tempo. Se tu, versículo 2, versículo 3, Mateus estava lá vendo isso tudo, é o único lugar onde aparece isso na Bíblia. Vamos lá, ele vai dizer, versículo 2 que eu li para vocês, agora eu vou ler o versículo 3 e 4, só o versículo 3. E adorou o Senhor dizendo, ele chegou não cobrando de Jesus, versículo 3, ele não chegou cobrando de Jesus, ele não chegou batendo em Jesus, ele não colocou a condição dele, o erro dele no pai ou na mãe, ele foi chegando e foi dizendo, eu te adoro. Ele não adorou a Deus quando ele estava perfeito, ele adorou agora a Deus, quando ele estava no pior da vida dele, deu um grito de aleluia nesse momento, porque esse momento talvez seja, que a nossa adoração seja a mais sincera possível, e a oração dele foi só uma, Senhor, Senhor significa dono, ele diz, Adonai,
Se tu quiseres. O se não era para pode. Vou falar de novo. O se é se tu quiseres, tu podes. Eu quero só, essa é a minha pregação para hoje. Eu vou te tirar do teclado um pouquinho, vem cá, faz favor, me ajuda aqui. Ele é o leproso. Dá uma baixadinha aí. Fecha a mão. E ele olha falando talvez pelo canto da boca. Porque já não tinha mais boca, mano. Porque a primeira coisa que a lepra vai levando, come, dói, para você conversar com alguém. Hoje já não é tanto mais assim, naquela época era. A voz dele não era normal. Senhor, se tu quiseres. Ali, ele teve coragem para sair da onde? E força para enfrentar o quê? A multidão. Enquanto você tiver medo de pedra, você nunca vai ser um líder. Sua vitória é construída com pedra sobre pedra, começando com a pedra principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que estão jogando pedra em você, eles não estão sabendo, eles estão construindo, aleluia, eles estão construindo sua fortaleza, aleluia. Por isso que você não tem medo de tomar pedrada, por causa do Senhor Jesus. E olha aqui, ele vai dizer: Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu podes. Então, ele ficou com a nossa dúvida. Nós sabemos que ele pode, mas não sabemos se ele quer. Quando a Bíblia vai dizer em Romanos 8 que a vontade de Deus sempre é boa, 12, perdão, boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus nunca muda disso. Boa, perfeita e agradável. 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 Esta é sempre a vontade de Deus para a tua vida. Eu quero que vocês prestem atenção na resposta de Jesus. Põe na tela. Fica aqui, por favor. Preciso você ainda. Volta, por gentileza, volta para o texto. Capítulo 3, capítulo 8, verso. O que está acontecendo? Versículo 3, vamos ler. Jesus, vírgula, pois, vírgula, estendendo a mão, tocou, dizendo o quê? O que Jesus disse? Não. O que Jesus disse? Oi? A vontade de mostrar quanto Ele quer fazer na sua vida o que Ele quer fazer. A lei era clara: qualquer pessoa que tocasse num leproso tinha que morrer com ele. Olha o que o texto diz. Antes de responder, Jesus o tocou. Vamos dizer, vamos lá, velho. Ou você entra na minha cura, ou eu tenho que entrar na sua doença. Resolve. Ou você entra na cura que eu te dou, ou você entra na dor que eu estou, ou você entra na cura que eu estou te oferecendo, ou eu vou ter que entrar na sua dor. O que ele faz? A vontade de Deus está clara. Antes de dizer quero, ele dá um sinal. Ele vai tocar. Ele não jogou pedra, mas ele toca. Ele disse quero. Antes, a vontade dele, o querer de Deus é tão grande sobre a sua vida, que antes dele falar, ele mostra. Ele está fazendo isso aqui agora na tua vida. Ele está fazendo aqui agora na tua casa. Ele está fazendo no teu ministério. E você que está assistindo pelo vídeo, ele está fazendo de uma maneira extraordinária. Aqui eu termino. Na mesma hora, veja bem, imediatamente. Imediatamente não é daí a 5 minutos. Imediatamente não é daí a 10 minutos. Imediatamente não é daí nem a 1 minuto, é na hora. Diante da multidão que talvez tivesse se afastado, as mãos fechadas começaram a se abrir e romper com as gases de sujeira. O cabelo que tinha caído começou a crescer na hora.
Eu não estou falando depois de amanhã, não. Eu estou falando na hora. Não precisou usar minoxidil, nem outro qualquer, nem fazer plástica. Foi na hora. Deus quer fazer coisas agora, 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 na tua vida. Agora, 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 agora. Você que está assistindo pela internet, agora na tua vida. De repente, a vontade de Cristo, a vontade de Deus foi expressa. A graça dele achou aquele homem onde Deus não o queria. Uma pregação que não tinha um ensino, que não tinha nada a ver com milagres, mas tinha a ver com a vontade de Deus. De repente, diante do povo, aquele homem está perfeito. E Jesus com a mão no ombro dele: quero ser limpo. No mesmo instante, ele ficou purificado. Os trapos já não tinham lugar para ele mais. Os pés, ele já podia andar. Imagina aquele homem chegando em casa, apesar que Jesus vai mandá-lo a Jerusalém para apresentar-se aos sacerdotes, mas isso aí é uma outra história que eu falo outro dia. Veja bem, obrigado João, obrigado, Deus te abençoe. Sabe, é o que ele está fazendo na tua vida. O que você veio tentar buscar, Deus quer. Vou falar de novo. Deus não quer que você tente nada. Deus quer que você seja, porque você veio dele, você tem a imagem dele, você tem o propósito dele na sua vida. Então se levanta. Alguns vão dizer: pastor, eu vou usar uma palavra, mas pastor, eu já pedi tanto. E se Deus quiser que eu fique com isso, não se preocupe. Eu vou dizer a mesma oração, a mesma palavra que ele disse a Paulo: a minha graça te basta. Alguns dizem que Paulo era cego, que o espinho na carne era cegueira. Outros dizem, sinceramente, isso não tem nada a ver. O que Deus está dizendo: Paulo não morreu se era cegueira, Paulo não morreu de cegueira. Se era algum tipo de doença, ele não morreu. Se era algum tipo de limitação, se era alguém perseguindo, ele não morreu porque alguém o perseguiu. Ele morreu muitos anos depois daquilo, já velho, porque ele vai escrever em sua carta: Paulo o velho. Ele viveu os seus dias, ele realmente morreu sacrificado em Roma, mas ele viveu com aquilo que incomodava a vida inteira, e que ele fez com que tudo, ele via o Senhor antes de escrever qualquer coisa. Vou apenas te mostrar uma coisa: Jesus nunca falou claramente para nenhum dos apóstolos dele sobre o que? Dons espirituais. Quem nos fala sobre dons espirituais é Paulo. Se você o chamar fraco, o Senhor está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa onde você é fraco. Ao invés de você usar a sua fraqueza para glorificar a carne ou o diabo, usa a sua fraqueza, deixa Deus entrar nela, porque aí virá a força de Deus. Todos verão: não é ele, não é ele, não é ele, não é ela, não é ela. É Deus que está fazendo através dele, é Deus que está fazendo através dela. Mas hoje morra sem esse assunto. Deus sempre quer. Se ele pode, ele quer. Como ele vai fazer? Você tem que procurar nele. Então pare de hoje em diante de dizer: Deus talvez, Deus não me gosta de mim porque ele não fez. Não, não, ele pode, ele quer, e ele já está fazendo. Eu vou falar de novo: Deus pode. Quem pode dizer comigo? Jesus pode, Jesus quer, e Jesus já está fazendo. Manda bala no som. Erga suas mãos. Hoje à noite eu vou falar bem menos, mas os fundamentos eu coloquei sobre a importância. Deus te trouxe até aqui. Às vezes alguns estão até contra a vontade, mas a boa, perfeita e agradável vontade dele. E a Bíblia vai dizer que a única maneira de você entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é ser lavado pela água da palavra. Foi o que aconteceu com aquele homem. Sempre será assim, e assim eu termino.
Veja bem, quando o homem estava leproso, ele não esperava encontrar com Jesus no meio do caminho, ele ia aonde Jesus estava. Outra coisa, descer é uma coisa, subir é muito mais difícil. Vou falar de novo. Subir é muito mais difícil, principalmente se você está com algum problema. E ele subiu. Ele não conseguiu mostrar, não é a minha lepra que vai me impedir de subir até ele. Não é a minha lepra que vai me deixar. Não é as suas limitações nessa manhã que vão impedir você de que ele toque em você e diga: eu estou tirando de você, aleluia, aquilo que te faz doente, aquilo que te faz limitado, para você entrar na minha vitória. Erga as mãos para o Pai. Eu não gosto de ficar falando quem foi, que eu sou, nada disso. Mas eu fui, durante muitos anos, eu fui ligado à ONU. Eu conheço um pouco de direito internacional. Ninguém, nenhum homem, em qualquer nação, pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo erro. Aí você está dizendo, essa doença que Deus colocou aqui em mim, essa enfermidade, quando a Bíblia diz, pelas suas feridas, nós já fomos curados. Ou seja, se está nele, não pode estar em você. Vou falar de novo, se está nele, não pode estar mais em você. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se ele levou isso diante a ideias de homens na terra, imagina quanto aquele que criou todas as coisas perfeitas. Erga as mãos para o seu Pai, que está nos céus. Se você não entendeu nada que eu falei, anote essas 3 coisas, para você ruminar. Para você deixar voltar e deixar isso. Deus pode. Diga bem alto comigo, com a mão erguida. Deus pode. Deus quer. Deus já está fazendo. Com a mão erguida, sem as palmas, com a mão erguida. Pare de colocar nos infortúnios da vida a razão da sua fraqueza. Mostre a razão da sua fortaleza, que está em Cristo. Eu gostaria de, por 1 minuto, no máximo 2 minutos, você soltasse a sua voz. E agora você não tem mais dúvida. Jesus uma vez perguntou, eu gosto sempre que Jesus pergunta, e quando ele mesmo responde, ele pergunta, qual é o mais importante, o altar ou a oferta? E ele vai dizer o altar, porque o altar santifica a oferta. Eu gostaria de você nessa manhã, sabendo quem você é, e como você está, e sabendo que Ele quer que você volte a ser como Ele te fez, em Cristo. Por isso nós somos nova criatura, ou nova criação. Quantos podem vir até o altar? Eu não estou chamando você para aceitar Jesus. Eu estou querendo que você venha para se entregar e dizer, eu sei que tu podes, que tu queres, e tu vais fazer. Não do meu jeito, mas do teu jeito. O jeito de Jesus fazer não é só falar quero. O jeito de Jesus fazer, Ele entra onde você está, para que você entre aonde Ele está. Há pastores aqui, que o seu ministério, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Longe de mim a soberba, porque o soberbo Deus abate. Quantos nessa manhã, início de tarde, como líderes, talvez você seja o líder de uma célula, de uma igreja, você diz, Senhor, eu estava andando como um cotoco de gente, dentro de mim, não é o meu corpo, é minha alma, é meu espírito, eu não conseguia te ver,
Mas agora eu sei, as mãos que me teceram no ventre da minha mão estão em mim agora. O interessante é que todas as vezes que a Bíblia fala em mão, o dedo de Deus, ele está falando sobre o Espírito de Deus. Ruá, o sopro de Deus. Você como homem, como pai, tem um pai voltando para casa hoje, tem uma mãe diferente voltando para casa hoje, tem um marido diferente voltando para casa hoje, tem uma esposa diferente voltando para casa hoje, tem um filho diferente voltando para casa hoje, tem um pastor diferente voltando para o ministério hoje. Sabe por quê? Você agora está faminto por Ele, porque Ele tocou em você e Ele está te fazendo esse desafio. Ou você crê no que eu faço e que eu quero para a sua vida, e que é bom, perfeito ou agradável, ou você vai me pôr na sua doença. Eu te convido. Por isso, o encontro da noiva com Cristo vai ser nos ares. Ele desce um pouco, aleluia, e a igreja, aleluia, com o Espírito Santo chega ao lugar, aleluia, ali, aleluia, o noivo é apresentado à noiva, ali começa as bodas do Cordeiro. E nesta manhã, eu quero que você levante as suas mãos para o Pai. Por favor, não me diga nada, por favor, não me conte nada. É uma decisão sua para Ele. Quem conhece o seu propósito não abusa de ninguém. Muitos casamentos estão acabando por causa do abuso. Muitos relacionamentos, pais e filhos, estão acabando pela ausência e pela falta. Isso é abuso. Deus não abusa de ninguém, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Meu querido amigo, vem cá. Um profeta para a nação. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Pastores, volta para a tua igreja, para o teu ministério, seja ele qual for. Suas limitações ao mais te impedem. Diz: Senhor, eu sei que tu podes, eu sei que tu queres, e eu sei que o Senhor já está fazendo. E eu não tenho medo do que o diabo possa contra mim. Eu não tenho medo do que o mundo possa contra mim, porque eu já conheço a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Solta a sua voz por 1 minuto ou 2. Deus te deu palavra de sabedoria. Agora fale com Ele, com esta palavra. Eu gostaria que aqueles que são pastores viessem nesse momento, chegassem mais à frente, mais possível, e o pastor Flamarion, como nosso anfitrião, estendesse as mãos sobre esses pastores e pastoras. Os demais, estendesse as mãos. Pastora Tati, me ajude por favor, chegue até aqui também, pastora, por gentileza. Que nesse momento, nenhum de nós, sabe, às vezes nós colocamos, fomos para a caverna porque esquecemos de orar em línguas. Fomos para as cavernas porque esquecemos de ler a Bíblia, como gastar tempo em ler a Bíblia. Fomos para a caverna porque esquecemos de jejuar. Fomos para a caverna porque esquecemos de temer o nome do Senhor e sua palavra. Mas agora a palavra dele te tira do mais fundo do túmulo que você está, do mais fundo da caverna que você está. Deus está dizendo pela palavra dele: sai daí, sai daí, sai daí. Aleluia. Solta a sua voz. Eu não estou ouvindo você orando. Você está achando que eu vou fazer alguma coisa? Você está equivocado. Eu não sou príncipe de nada, eu sou apenas servo do Senhor, para servir a cada um de vocês, para servir a cada um de vocês. Solta a sua voz, solta a sua voz. Quem é batizado com o Espírito, isso está faltando hoje, aleluia. A Bíblia nos manda orar em línguas constantemente, e não de vez em quando. Solta a sua voz, não tenha medo, traz tua força, traz teu batismo, Senhor. Deixa a tua glória, deixa a tua cabota entrar em cada um dos que estão aqui. E que o nosso desejo não seja as ruas de ouro, ou não seja os portais de jaspe, de cristal, mas seja ver, estar em ti, Senhor,
em Ti, porque é de lá que nós viemos. Solta a sua voz. Tem gente sendo curada aqui agora, tem milagre acontecendo, mas também tem poder sendo renovado aqui. Tem poder de Deus. Alguns de vocês, a partir deste congresso, desse seminário Lavareiros de Fogo, vão sair operando coisas maravilhosas e sobrenaturais. Deus diz: eu quero. Vai orando em língua. Eu quero. Deus não nos programou, não nos projetou, nem para vergonha, nem para derrota. Ele nos projetou em Cristo para a vitória. Aleluia. Eu não estou vendo você orar. Eu não estou ouvindo você orar. Eu só tenho mais 30 segundos. Recebe o toque do Senhor. Ele toca em ti. Ele toca em ti. Deus abençoe a cada um dos que estão aqui. Que eles peguem a tua palavra que ouviram hoje, ontem e hoje, e voltem para casa querendo mais de dia à noite. Não para guardar na gaveta, nem num selfie, nem numa foto, mas para transbordarem. Habite em vós abundantemente a palavra do Senhor. O Senhor está. Quantos estão se chegando? A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele, isso é chave, se achegará a vós. Pastor, não é porque você não está na televisão nem na rádio ainda. Se prepare. As pessoas verão sinais na tua igreja como nunca viram antes. E eles vão querer saber o que está acontecendo ali. E chegarão, não verão um homem e uma mulher fazendo apenas, mas verão o sobrenatural para aqueles que saíram do ventre, do coração do Pai. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês.